Boa noite a todos. Hoje nós vamos estudar aqui sobre os 4 ventos, né? Talvez não será possível passar o assunto todo hoje, né? Mas nós continuaremos durante a semana. E nós vamos começar por um texto, né? Aqui de Apocalipse, no capítulo 7. No livro do Apocalipse, capítulo 7, verso 1, diz o seguinte: depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Aí no verso 2, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dadas fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os céus do nosso Deus. Então, esse texto aqui, irmãos, fala sobre o selamento do povo de Deus e também fala sobre 4 anjos que estão segurando os 4 cantos da terra. E nesse estudo nós vamos ver cada detalhe, né, que o Senhor, por inspiração, né, deu a sua serva para que ela descrevesse e nós pudéssemos entender o que significa esses 4 ventos, esses 4 anjos, né, esses 4 cantos da terra. Então, tudo será explanado para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Que Deus abra o nosso entendimento para a gente entender o que Ele quer nos falar esta noite. Amém? Amém. Aí o anjo veio dizer para eles não soltar enquanto o servo de Deus não fosse selado. Olha, a proteção dos outros na sombra dos que vão ser selados. Então, assim, Deus, Ele tem os seus servos, né? Porque se Ele diz que esses anjos, eles vão estar segurando até que seus servos, esses ventos, né? Até que seus servos sejam selados, é porque Deus, Ele está dando oportunidade para que esses servos dele, né? Todos os dias renovem a sua aliança com Ele e estejam selados um dia para a salvação. E depois que eles estiverem selados, aí sim, a destruição, ela virá, né? Porque todos, a princípio, conhecerão a mensagem. E hoje, nesses últimos dias, a mensagem que está sendo dada ao mundo é a mensagem do terceiro anjo, né? A primeira mensagem, nós sabemos, porque vindo é a hora do seu juízo, adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e a sombra das águas. Então, é um convite para adorar o Criador. E esse Criador é Cristo, que o mundo não conhece. É um Deus desconhecido para muitos, né? Mas que o seu povo conhece. E seu povo vai dizer ao mundo: eis aqui o vosso Deus. Esse Deus, o Deus verdadeiro, como diz lá em João, né? Que Cristo é o verdadeiro Deus e também a vida eterna. Então, esse verdadeiro Deus que tem a vida eterna, que é a vida eterna, Ele também foi o que legislou, quer dizer, que escreveu a sua santa lei. E essa lei é a expressão do seu caráter. Então, o mundo precisa conhecer essas mensagens. E após todo mundo conhecer, o que eles vão fazer então? Eles vão ter que tomar uma decisão, uma posição. De que lado eles vão ficar? Do lado de Cristo, da mensagem, da verdade, da sua lei, ou do lado contrário, né? Então,
quando Deus permitir que esses anjos soltem os 4 ventos, é porque o seu povo já vai estar selado. Que nós possamos fazer parte desse povo, irmãos. Amém? Estou vendo esse livro maravilhoso que vai pessoa selado. Ai, meu Deus. Então, olha só. No livro de Zacarias, aqui está escrito o seguinte: aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Então, quem é essa menina do olho de Deus? Zacarias fala que quem tocar no seu povo, o povo dele, né? O povo que é fiel, o povo que teme, o povo que faz a sua vontade, é a mesma coisa que tocar na menina do seu olho. Então, quando a história se repetir, quando os grandes homens e mulheres da terra deixarem de ir à Bíblia em busca de luz, evidência e verdade, quando mandamentos humanos forem exaltados acima dos mandamentos de Deus, e quando for considerado crime obedecer a Deus e não às leis civis, então não teremos de palmilhar uma vereda na qual temos apenas poucos exemplos de outros que foram antes de nós. Então, o que vai acontecer, irmão? O que vai acontecer com o povo de Deus? Eles vão estar sujeitos à opressão, né? Porque os homens, as autoridades, os grandes homens, né? Eles vão deixar de ir à Bíblia em busca de luz e evidência da verdade. Esse é um passo que eles vão tomando dia após dia, rejeitando a luz, rejeitando a Bíblia. Eles não rejeitam toda a evidência da verdade. Aí os mandamentos humanos vão ser exaltados acima dos mandamentos de Deus, porque as leis serão criadas nos parlamentos, né? Nas câmaras legislativas, e essas leis elas serão contrárias às leis de Deus e serão colocadas para que todos os cidadãos a obedeçam, em detrimento de deixar a lei de Deus de lado. Essa vai ser a imposição. Então, quando for considerado crime, vai ser considerado crime, então, obedecer a Deus e não às leis civis. Ou seja, então as autoridades vão considerar que será um crime deixar de obedecer às suas leis, né? E as leis de Deus não vai ser crime, mas obedecer às leis civis será considerado crime. Quando for considerado crime obedecer à lei de Deus e não às leis civis, então não teremos de palmilhar uma vereda na qual temos apenas poucos exemplos de outros que foram antes de nós. Ou seja, esses fatos, irmãos, eles já ocorreram no passado, né? Com pessoas, né, que serviam a Deus, que foram fiéis a Deus e deixaram de ser fiéis às autoridades, porque tais autoridades não estavam falando de acordo com a vontade de Deus. Então, eram poucos. E, da mesma forma, também, nesses últimos dias, serão poucos aqueles que vão estar infiéis, os que irão estar fiéis a Deus, mesmo sendo infiéis aos homens. Por quê? Porque estes homens não estarão falando de acordo com a vontade de Deus. O irmão disse que tem muitos que nunca têm coragem de dizer que guarda o sábado. Pois é, esses são os Não tem covardes. coragem de dizer eu guardo o sábado. E a Bíblia fala que nenhum covarde vai entrar no reino do céu, né? A menos que ele deixe de ser covarde. Bom, quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes é tirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhes desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos
habitando nos lugares mais desertos e solitários. Isso aqui vai acontecer quando? Quando for promulgado o decreto, entendeu? Pelos vários governantes da cristandade. E esses decretos vão ser contra os observadores dos sábios. Então, se esses governantes que vão promulgar esse decreto derem essa pressão para todos, o povo de Deus não vai ter nenhuma proteção deles. Porque ele não vai ter proteção do governo, porque eles vão estar contra o sistema. Vai ser como lixo. E aí o que vai acontecer? Então ele vai abandoná-los e vão abandonando-os aos que eles desejam destruição. Então o governo vai se fingir de cego, de doido, e esse povo vai ser abandonado, aqueles que desejam destruição. Eu me lembrei aqui de um episódio, né, do apóstolo Paulo, né, diante de alguns tribunais, tinha pessoas que queriam matá-lo e as autoridades não fizeram muito caso, não, entendeu? Então a mesma coisa vai acontecer também conosco. Nas autoridades nós vamos ter proteção de advogado, de juiz, não, porque os juízes vão estar todos a favor da transgressão, todos a favor daqueles que vão estar nos perseguindo, e a lei vai estar a favor deles também. Então nós vamos ser assim um pequeno número que vai incomodar, e pelo fato de nós sermos um pequeno número e está causando para eles uma rebelião, né? Então é motivo deles também querer fazer algo para nos destruir, para nos tirar do mapa, entendeu? Bem isso que vai acontecer. Que agora vai ser pior, porque naquele tempo que tinha aquelas perseguições de matar a pessoa, não tinha praga em cima deles para dizer que é por causa da gente que eles estão daquele jeito. Vai matar eles, que é por causa deles que nós estamos com essa dor. Aí é que incentiva mais de jeito para matar. E naquele tempo mesmo não tinha essas pragas deles ainda. Mas quanto maior a perseguição, mais o povo de Deus se apegará ao Senhor, né? Eles não vão estar num estágio assim, tão elevado de santidade que eles não vão temer nem a própria vida. É igual os apóstolos não temeram. Exato, não temeram. Pois é, assim, eu vi um vídeo ontem de um homem que eu acho que ele não é brasileiro pelo sotaque dele, né? Mas ele era adventista, dizendo que no Espírito Santo, os governantes de lá, dono de loja, tudo ratão com esse negócio de não abrir de jeito nenhum. Em alguns lugares assim, Não existe. pode domingo? Ou sábado? Aqui no Espírito Santo. Domingo. Domingo. Já vamos sinal. Deixar açougue, supermercado, Já um sinal. material de construções. Está começando. No Espírito Santo, tá começando. Como é? Então, o povo de Deus, então, fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Então, enquanto isso acontecer, então, o povo de Deus não vai ter reconhecimento mais de ser um cidadão, de ter direitos, de ter cidadania, essas coisas, né? Direitos civis. Então, eles vão estar em quê? Em lugares desertos e solitários, em grupos, né? Muitos, porém, de todas as nações e de todas as classes, elevadas e humildes, ricos e pobres, pretos e brancos, serão arrojados na escravidão mais injusta e cruel. Então, isso aqui é que aguarda, né, o povo fiel, o povo de Deus, né? E nós sabemos que a crueldade hoje, a injustiça hoje, ela prevalece, principalmente em tratando-se de um país onde o que é certo é errado e o que é errado é certo. Onde a gente vê um movimento satânico, né, liderando pisando a Constituição, punindo os que defendem o direito e exaltando aqueles que pisam o direito. Então a gente
está vendo hoje nitidamente essa realidade e sabemos que ela vai ser voltada nos últimos dias para o povo de Deus, com mais ainda intensidade, porque Satanás vai colocar toda a ira em cima deles, né? Todo o espírito maligno em cima desses opressores. Os amados de Deus passarão dias penosos, presos em correntes, retidos pelas barras da prisão, sentenciados à morte, deixados alguns aparentemente para morrer de fome nos escuros e nauseabundos calabouços. A mesma coisa que aconteceu com os outros, né? Porque assim, por isso que está escrito que o que nos aguarda não é nada novo. E Eclesiastes capítulo 1, verso 9, diz que não há nada novo debaixo do sol. Tudo que foi, tudo que é já foi, né? Tudo que é já foi. E tudo que foi, agora está se repetindo. Porque Satanás é o mesmo, ele não mudou. As estratégias deles é a mesma, dele é a mesma. As maldades, tudo é a mesma. É a mesma, entendeu? Então nós temos que refletir muito, buscar muito o poder de Cristo, o Espírito de Cristo em nós, para que os frutos que nós venhamos apresentar diante de toda essa opressão, humilhação, rejeição, seja frutos de justiça. É nos espelhar inteiramente em Cristo, nos entregar totalmente a Ele, porque as provas serão bem pesadas, muito mais do que nós temos passado hoje na atualidade. Nenhum ouvido humano lhes escutará os gemidos. Olha só, cada um será provado individualmente. Nenhum ouvido humano escutará os gemidos. Você pode estar presa lá na cadeia gemendo, com fome. Não fazer de propósito, para não deixar um perto do outro. Um dá força para o outro, né? Mas aí nessa hora que você vai ter que tirar calor da frieza, coragem da covardia, fé da dúvida, amor do ódio, porque naquele momento você só vai ver ódio, mas você vai ter que olhar para aquelas pessoas e amar, não amar o que elas estão fazendo, né? Exatamente. Então, mão alguma estará pronta para prestar-lhes auxílio. Então, nós não vamos ter auxílio de ninguém, não. Temos que ter essa consciência. Ainda que os inimigos lancem nas prisões, as paredes do calabouço não podem interceptar a comunicação entre sua alma e Cristo. Então, olha só, que promessa, né? Ainda que eles nos coloquem nas prisões, as paredes do calabouço não podem interceptar a comunicação entre sua alma e Cristo. Ali mesmo, você pode cantar, você pode louvar, você pode pedir a Deus misericórdia por aquelas pessoas e Deus não vai te abandonar. A promessa, ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, até aquele último momento, ele estará conosco. Aquele que vê todas as suas fraquezas e sabe de toda a provação, está acima de todo o poder terrestre. Então, Jesus chegou para Pilatos, né? Disse, olha, tu não tem nenhum poder sobre mim que meu pai não tenha dado, mais ou menos isso, né? Disse que ele achava que, Pilatos achava que ele tinha toda a autoridade dele mesmo de fazer tudo aquilo ali. E Jesus disse, não, nenhum poder que meu pai foi dado do meu pai. Que ele podia exaltar. Exatamente. Entendeu? Então, se Deus permitiu, né? Deus está no poder, Ele está no controle. Se aproxima um tempo que quem desejar obedecer a todos os preceitos divinos deverá afrontar o opróbrio e o castigo como malfeitor. O que é opróbrio? Opróbrio é a mesma coisa que vergonha, entendeu? Então você vai ser vista como malfeitor, sendo que não é uma malfeitora. Você vai ser vista como violador de direitos humanos, sendo que você não é o violador de direitos humanos, entendeu? Então, Satanás, ele acusa você do que ele é, entendeu? Ele acusa você do que ele é.
E ele faz isso com seus agentes também. Os agentes dele, os instrumentos de Satanás nesses últimos dias, eles irão acusar o povo de Deus daquilo que eles são. Pois é. Entendeu? Se eles são perversos, eles vão dizer que perversos somos nós. Pois é, desse jeitinho que está acontecendo lá, naquele lugar. No Brasil mesmo. E em outros lugares em que, infelizmente, o sistema maléfico, né, de esquerda tem se manifestado. Bom, está chegando o tempo em que o povo de Deus sentirá a mão da perseguição. Está chegando o tempo. E esse tempo não está longe. Eu acredito que está muito próximo. Por santificar o sétimo dia. Cada vez, irmãos, que a mensagem do sábado, da lei de Deus, ela fosse avolumando, ela caminha para isso, ela já está nesse ritmo, né, de se avolumar, de se intensificar, de ser espalhada no mundo todo. A perseguição agora ela vai se manifestar, né? Porque se nós vamos pregar distribuindo a mensagem, quer seja online, quer seja de forma pessoal, as pessoas vão ter o conhecimento dessa verdade. E Satanás vai saber que muitas pessoas já estão conhecendo. Então ele vai agora levantar os seus para ir com uma falsa verdade, com uma inverdade, né? Dizendo que é o domingo, que é o sétimo dia para ser santificado. Então eles vão fazer tantos ganchos, tantas coisas, e as pessoas que não estudam a Bíblia, que não buscam o Espírito de Deus para entender a verdade, para ser libertados do erro, infelizmente essas pessoas vão aceitar o engano. Porque elas rejeitaram ver a verdade, como está lá em Tessalonicenses, né? Por rejeitarem a verdade, Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que se percam, porque elas rejeitaram a verdade. Se hoje quer pregar para uma pessoa que é de uma outra denominação, ela diz, não, eu já sou crente, não, leva para outra pessoa lá. É só isso que a gente escuta, entendeu? Isso não é do inimigo, não, é Deus mesmo. É Deus mesmo, né? Que pega o entendimento da pessoa. Eu agora lembrei do negócio do domingo, né? Agora 2026, o ano dele. Ano que vem agora. As leis humanas serão feitas tão rígidas que os homens e mulheres não ousarão observar o sábado do sétimo dia. Então elas vão ser feitas de forma tão rígida que os homens e mulheres não ousarão observar o sábado do sétimo dia. Mesmo acreditando, nós não tem coragem. Não tem coragem, porque as leis são rígidas. Pelo temor, agora por quê? Que vão ser rígidas. Aqui, ó. Pelo temor de que lhes venha a faltar alimento e vestuário. Eles se unirão com o mundo na transgressão da lei de Deus. Por não confiar em Deus o suficiente, não ter fé, eles vão agora se unir com o mundo na transgressão da lei de Deus. Entendeu? Porque por medo, como é que eu vou comer se eu não trabalhar? Eu tenho que trabalhar e ele não me libera no sábado. Como é que eu vou me vestir? Então, essa será a justificativa para aqueles que vão, infelizmente, tomar partido do lado contrário, né? Do lado do erro. O decreto deve sair para que aqueles que não recebam a marca da besta não possam comprar nem vender. E, finalmente, para que sejam levados, nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, quem estiver vivo vai ver, entendeu? E Aí eles vão matar o povo de Deus. Sim. Muitos vão morrer, né, vão ser mártires, né? Mas quando sai o decreto de morte, o conhecimento que eu tenho é que eles não vão morrer depois do decreto de morte, não, porque Deus vai proteger. Não. Mas antes vai ter alguns mártires, entendeu? Ao aproximar-se o fim de todas as coisas terrestres, haveria fiéis capazes de discernir os sinais do tempo. Então, olha só, agora nós vamos entrar aqui no outro ponto, né? De um dos sinais, né, dos tempos que aconteceu em nossos dias e poucas pessoas não perceberam isso.
Mas isso é um dos sinais dos tempos do fim, né? Porque ela diz que ao se aproximar o fim de todas as coisas terrestres, haveria fiéis capazes de discernir os sinais dos tempos. Então, aqui a gente está vendo um homem, né, se colocando de frente a um vento. E olha, então, os ventos, o que são ventos? De acordo com o Google, de acordo com o Google.com.br, ventos tem essa definição aqui, ó. São movimentos de massas de ar diárias com pressões atmosféricas mais altas com direção às mais baixas, variando de acordo com a altitude, relevo e localidade. Os 4 ventos, retidos por 4 anjos que estão nos 4 ângulos da Terra, devem representar todos os elementos de contenda e agitação que existem no mundo. Então, o que são ventos? São contendas, né? Agitação que existe no mundo. Guerras, confusões, confusões políticas. Todo tipo de conflito, né? Tem guerra, briga, entendeu? Todo tipo de conflito. Então, esses conflitos, eles estão sobre os 4 cantos, os 4 ventos são retidos, ou seja, nós estamos vendo os conflitos, né? Porém, existem conflitos muito mais intensos, virão, né? Acontecer muito mais intensos do que nós estamos vendo hoje na nossa atualidade. É tipo um treinamento, né? Quando vem um pouquinho assim. Daniel 7, verso 2, quem quiser abrir a Bíblia, Daniel 7, verso 2, nós vamos terminar com isso aqui. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Aí aqui, em Jeremias 25, 32, o mar grande é o mundo, é a agitação, o povo. Aqui diz assim: Assim diz o Senhor dos exércitos, eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Entendeu? Então os 4 ventos, né? Simboliza ventos na Bíblia, simbolizam agitações políticas, contendas e guerras. Então, aqueles que são fiéis, que têm discernimento, eles entenderão que esses são os sinais, né, que estão bem indicando a proximidade da volta de Cristo, né? E o mundo, os governantes, eles estão vivendo assim um desespero. Porque por mais que eles tentem arrumar as coisas... Pois é. Uns querem e os outros não querem. O Congresso não aprova as coisas que ele tem. O presidente está dizendo e ele não aprova o que estão dizendo. Então, falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. Então, assim, a gente está vendo essas tormentas, né? Essas confusões. E na próxima terça, né? Nós iremos dar continuidade a esse assunto bem aqui, né? Quando fala sobre um dos acontecimentos que a gente presenciou recentemente, que foi profetizado pela serva do Senhor e que aconteceu, né? E a gente está vendo que o fim
se aproxima, como disse o profeta, o fim vem, né? Eis que o fim vem. O fim vem, estreia e vem repetindo. Então, que Deus nos abençoe, né? Que nós estejamos atentos e que nós não venhamos estar dormindo, mas que o Espírito de Deus nos desperte a nós nos prepararmos e a dar a mensagem ao mundo para que Cristo volte e leve os seus, né? Sendo que os seus, eles serão provados antes disso, né? E que Deus nos dê força, nos dê sabedoria e fé para nunca desistirmos, por mais difíceis que sejam as provas. Que Deus nos dê a sua graça e a sua misericórdia. E mais uma vez agradeço a todos que nos assistiram. E agora nós vamos orar.